Quantos já ouviram essa frase em algum momento na sua vida? Deus tem um plano para você. Quem já ouviu isso? Já falaram isso para você? Você acreditou nisso? Quantos realmente creem nisso? Deus tem um plano na sua vida. Significa que Ele parou, pensou em você, projetou alguma coisa, estabeleceu algumas coisas, pensando em você, no que você vai fazer. Então vou perguntar de novo, você crê que realmente Deus tem um plano específico para a sua vida? Amém? A Bíblia nos compara ao corpo de Cristo. Ela diz que sozinho, individualmente, você não é muita coisa. Você é membro de um corpo. Porque um membro sozinho não faz nada. Algum tempo atrás, não chore, vai ficar tudo bem. Daqui a pouquinho eu já vou parar de falar. Preste atenção. Está vendo? O pessoal fala que quando eu prego, algumas pessoas dormem. A criança está acordada. Está vendo? Preste atenção aqui. Algum tempo atrás, falando sobre os membros do corpo, para exemplificar, eu trouxe uma mão de mentira, mas eu fiz as pessoas por alguns segundos acreditarem que era uma mão de verdade. Eu coloquei ela num jarro com líquido e ficou feio a beça. Mas o pessoal achava, eu acho que eu enganei algumas pessoas aqui por alguns segundos. Uma mão é um membro de um corpo, mas separado do corpo, ela é uma coisa, pelo menos, no mínimo, nojenta, né? E sem função, ela não acontece. Então, para exemplificar que você é membro do corpo, a minha mão e a sua mão são fundamentais, são importantes demais, mas somente porque elas estão no corpo. Então, quando eu digo para você, Deus tem um plano na sua vida, lembre-se que é dentro dessa verdade, dentro dessa dinâmica que Ele estabeleceu. Ele tem um plano porque você, sendo membro do corpo de Cristo, é importante, é fundamental, é essencial, mas não sozinho. Deus tem um plano na sua vida, claro que vai tocar em questões que são suas, que são pessoais, mas Ele está visando algo muito maior do que nós mesmos. Amém, queridos? É bom demais quando a gente descobre que nós fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Então, hoje eu quero falar para vocês, eu quero confirmar, se você deixar, e eu peço que a minha oração é que o Espírito Santo confirme de uma maneira que jamais eu conseguiria no seu coração. Porque eu vou te falar, essa mensagem de hoje eu já ouvi, eu já sentei e recebi, mas é tão fácil ouvir o que a gente vai tratar aqui hoje e tratar como mais uma mensagem, porque não tem nenhuma novidade, não tem nada que necessariamente faz, opa, essa eu não sabia, não conhecia, o pastor falou de uma curiosidade que eu não conhecia, né? Ele me contou que, na verdade, a barba de Moisés tinha 5 fios de cabelo preto, ninguém nunca tinha me falado isso, agora eu recebi uma coisa nova. Não, é uma mensagem que você já ouviu, pelo menos parte dela você já ouviu, talvez na sua interesse, mas talvez, se você deixar, como você acabou de dizer, hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar minha mente. Se isso for confirmado em você, talvez você ouça como se fosse da primeira vez. Então deixa eu dizer, como se fosse a primeira vez para você, Deus tem um grande plano na sua vida. Específico para você. Toca em muita gente, mas é um plano específico para você. E é um plano que garante a você, eu posso dizer, uma vida maravilhosa aqui na terra. Pastor, aí que eu não tenho certeza, porque a vida na terra, a vida, né, das pessoas não é fácil. Não estou dizendo fácil. Toda vez que Deus convida o homem para andar com Ele, você olha na sua Bíblia, Deus garante uma vida abençoada, maravilhosa, cheia de vitórias. Mas não é uma vida fácil, não é uma vida sem desafios, sem lutas. Quem está entendendo aqui até? Diga amém, amém. Eu quero usar como exemplo o povo de Israel, que no Antigo Testamento é narrada a história desse povo que durante 40 anos experimenta um deserto. Depois de ter sido tirado da escravidão, você já conhece a história, mesmo você que não tem muita familiaridade, já deve ter ouvido falar nisso. Eles são tirados do Egito e passam 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida, a terra que Deus havia dito que era deles. Durante esses 40 anos, eles percebem o cuidado de Deus, a proteção, o sustento,
Mas tem algo interessante, que eles não precisavam ficar tanto tempo lá. Deus tinha planejado que eles entrassem antes no deserto, não que eles morressem no deserto. Mas uma nova geração se levanta daquele mesmo povo, milhões de pessoas, que finalmente entram na terra prometida. E se você ler essa história, você vai ver, a sua Bíblia tem os 5 primeiros livros contando a história do início desse povo, de como Deus o formou, de como Deus chamou, como Deus fez promessas, como Deus deu direção, como Deus se envolveu com essa nação. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No livro de Josué, o próximo livro, começa narrando como agora essa nova geração vai finalmente entrar na terra prometida. E é interessante porque Deus convida eles a fazer, antes de tudo, uma coisa muito interessante. Quando finalmente esse povo resolve entrar e conquistar, eles precisaram dar um passo de fé. E literalmente um passo de fé, porque Deus convidou eles para marcharem por um rio. O Rio Jordão não é um riacho, não é um córrego, é um rio caudaloso, um rio com bastante corrente, um movimento. E Deus mandou que eles marchassem, colocassem o pé naquelas águas e passassem por ele. E um milagre ali acontece. Semelhante, eu penso que com a mesma grandiosidade do que tinha acontecido na geração anterior, quando Deus abre o mar vermelho e permite a passagem do povo de um lado para o outro, de um continente para o outro, do Egito e da sua escravidão para o lado de lá, que seria a terra prometida e tudo que Deus tinha de bom para eles. Eles passam pelo Rio de Jordão e também as águas param e eles passam com seus pés secos. E eu penso que hoje, da mesma maneira, um passo de fé na sua vida pode, eu quero declarar, vai conectar você a um plano perfeito que Deus tem para você. Mas esse primeiro passo, ele é vital, ele é empolgante. Mas você vai descobrir, tanto na história de Israel, quanto na sua própria história, que para continuar vivendo no centro do plano perfeito de Deus, esse primeiro passo deve ser seguido de um segundo passo, e depois de um terceiro, e de um quarto, e por aí você vai. Você deve levar, cada passo deve levar você a essa caminhada de fé. O convite de Deus não é que você dê alguns passos, mas é que você caminhe com Ele, hoje, amanhã e sempre. E você vai perceber que Ele se envolve nas coisas grandes e pequenas da sua vida, dia após dia. Quantos têm percebido isso? Quer você perceba ou não, e é a primeira coisa que eu queria dizer para você, nós estamos hoje e constantemente nos ligando e nos desligando do plano perfeito de Deus. Todos nós temos uma história onde em algum momento, todos nós tomamos uma decisão. E alguma coisa aconteceu na nossa vida, ela fez alguma curva. E a gente percebeu ali que o plano que Deus tinha para nós atrapalhamos um pouco. Deus tinha um plano que a gente percebia, Ele quer que eu faça isso, depois faça aquilo outro, mas eu fui lá, tomei uma decisão e atrapalhei um pouco o processo. E eu acabei apressando as coisas aqui. Eu acabei me envolvendo com uma pessoa que eu não deveria me envolver. Eu acabei me envolvendo com um negócio que eu não deveria. Eu acabei comprando o que eu não deveria comprar. Eu acabei decidindo. Ou pior de tudo, eu fui uma pessoa passiva. Eu não tomei nenhuma decisão e as outras pessoas tomaram por mim. Eu resolvi não fazer nada e simplesmente por não fazer nada eu estava decidindo o que ia acontecer com a minha vida. E a gente tem a sensação de que isso nos desligou completamente do plano de Deus. E eu queria submeter a você que talvez seja isso mesmo que tenha acontecido. Mas nem sempre, porque alguma coisa ruim acontece na nossa vida, significa que nós deixamos de estar dentro do plano dele. Deixa eu colocar isso bem claro para você. Deus não tem nenhum plano de que você precise sofrer, especialmente aquilo pelo qual Jesus já pagou por você. Amém? Se alguém já pagou alguma coisa para você, você tem que pagar de novo? Não? Todo mundo está ciente disso? Então, se mais tarde alguém quiser pagar o jantar para você, você vai pagar também? Todo mundo comigo? Não. Alguém está pagando para mim. Amém? Aqui não está vendo nenhuma direta, eu estou legal, tá bom? Mas, se você já tem algo pago,
quitado, você não vai pagar mais uma prestação, você não vai pagar. Mas isso não nos isenta. Quando eu digo para você que Deus não tem planos desse tipo de coisa na sua vida, não significa que Ele não tenha planos na sua vida que vão apertar um pouco o seu caminho e que talvez, possivelmente, vai trazer algum tipo de sofrimento. A gente não gosta de ouvir isso, mas a verdade é que o nosso sofrimento, a nossa vida, ela sempre vai encontrar momentos de sofrimento que, se a gente souber como nos comportar neles, se a gente souber como nós devemos estar ali, o que vai acontecer é que crescimento vai ser gerado. A Bíblia fala isso muito claramente. A Bíblia fala que você deve ficar até alegre quando passa por tribulação. Interessante, né? No livro de Tiago diz lá: tende por motivo de grande alegria o passardes por tribulação. Se você quiser levar isso ao pé da letra, você está passando por uma crise agora. Quando está passando por algum tipo de crise, levanta o seu dedinho pequeno assim, dá uma gargalhada aí. Porque a Bíblia fala que você deve ter por motivo de grande alegria. Pastor, essa é a coisa mais doida que eu já ouvi. Quem está sofrendo nunca vai achar bom. Não estou falando para você achar bom. A Bíblia fala que você pode se alegrar antecipadamente. Tende por motivo, de grande alegria. E ele explica. Ele fala, porque isso vai gerar algo em você. Vai gerar algo que você jamais conseguiria se não tivesse passado por essa tribulação, por esse conflito, por essa dificuldade, por esse desafio. Então a gente precisa aprender a não entrar em crise quando as coisas saem um pouco do nosso controle. Que alguém diga amém. Nos últimos anos eu tenho encorajado muitos irmãos, muitas irmãs a encontrar e seguir o plano de Deus para as suas vidas. A gente, na igreja, a gente abre todos os canais possíveis para ajudar pessoas a crescerem no relacionamento vivo com Deus. Tem a ver com isso. Experimentar uma vida dentro daquilo que Deus estabeleceu. E na história de vida, na história da caminhada cristã de muitos irmãos que estão aqui, e de muitos outros que eu e você conhecemos, as pessoas começam muito entusiasmadas. Elas começam animadas, elas começam para frente, para cima. E elas ouvem a palavra de Deus de uma forma nova. Elas, obviamente, transformam aquilo em algo prático, aquilo é vivo para elas. As pessoas começam a perceber a vontade de Deus e elas dão passos de fé e elas conseguem grandes coisas e há grandes conquistas. Eu não canso de ver, eu vejo o tempo todo Deus em pouco tempo confirmando a sua palavra na vida das pessoas, operando de maneira sobrenatural. Você viu o testemunho que eu acabei de contar? O irmão está há pouco tempo na igreja, mas recebeu algo de Deus tremendo para confirmar que o que ele tem recebido da palavra de Deus no seu coração é real, é verdadeiro. Sim, isso acontece com muitos de nós. Deus abre um caminho no meio de um oceano de impossibilidades, como ele fez com os israelitas. Ou abre uma porta milagrosa, ou até supre uma necessidade urgente, que deixa a gente maravilhado. Que faz a gente dizer, como Deus é bom, como Ele é presente, como Ele é fiel, como Ele se importa comigo. E essas pessoas, talvez aqui um monte de gente, que ou já viveu ou está vivendo isso, estão encorajados pela evidência. Não apenas eu ouvi falar, não apenas eu concordei com o que a Bíblia diz, eu estou vendo a fidelidade de Deus na minha vida. E esses crentes começam a dar novos passos de fé. E, em geral, a história segue da seguinte maneira: durante um bom tempo isso vai muito bem. Até que, essa é a parte que a trilha sonora muda, quando eu falo até que, né, alguma coisa acontece. Nos cultos da manhã a gente fala que Deus, Ele se utiliza de circunstâncias que são determinantes na nossa vida. Frequentemente essas circunstâncias não são boas. Ouça aqui, eu tenho certeza que se não for em 100% de quem está aqui, um percentual muito grande já experimentaram isso. Uma má notícia que chegou, uma surpresa, algo que pegou você desprevenido e que mudou completamente a sua vida.
Você não queria nunca ter ouvido aquilo. Você não queria nunca ter descoberto aquilo. Você não queria nunca ter visto o que você viu. Você não queria nunca ter sabido daquilo, seja o que for. Todos nós. Eu queria que você soubesse, pelo menos recebesse algum conforto nisso. Você não está sozinho. Todos nós, quase todos, talvez, já experimentamos isso. E aqui que vem uma chave espiritual, que não é fácil para absolutamente ninguém. Mas no meio de uma grande dor, no meio de um grande sofrimento, de uma grande perda, se você permitir, Deus pode usar aquele mal para se transformar em algo muito bom na sua vida. Em geral, nunca isso é fácil. Em geral, nós sequer acreditamos que isso é verdade. Mas eu estou dizendo para você hoje, se você quiser, você pode receber. Se o Espírito confirmar no teu coração, se você permitir algo ruim, Deus é poderoso para transformar em algo muito bom. Aliás, Ele é especializado nisso. Mas, na nossa caminhada, inesperados acontecem. Algo dá errado. E as pessoas ficam, muitas delas, decepcionadas, frustradas. Ou então, elas estão esperando que Deus faça algo, estão esperando, e elas acham, como talvez eu e você, que estamos esperando mais do que a gente queria. Se já aconteceu com você, ou se está acontecendo agora, quem já teve que esperar muito para Deus fazer algo na sua vida? Levanta a sua mão para encorajar outros irmãos que estão aqui, levanta bem alto, você pode ter, amém. Biblicamente isso é comprovado, as grandes promessas de Deus aconteceram assim. Elas não foram imediatas, elas não aconteceram num período curto, num intervalo pequeno de tempo. E isso se a gente pescar isso é tão importante, porque há pessoas que estão esperando em Deus, e já se passaram meses. Por que Deus não responde? Por que Deus não faz? E a gente tem a sensação de que Ele não está vendo, que Ele está desatento, que Ele está indiferente, que Ele não necessariamente está envolvido conosco. Mas você sabia que Deus costuma trabalhar e parece que Ele não está trabalhando? Deus costuma fazer coisas em silêncio. A gente não percebe, mas algo está acontecendo no invisível nesse momento na sua vida. E é Deus trabalhando, talvez mais do que você imaginava. Mas a gente só vai perceber isso quando finalmente estiver diante dos nossos olhos, quando finalmente aparecer. Você conhece, né, a história da planta que cresce primeiro para baixo, e ela às vezes cresce tanto para baixo, porque ela precisa sustentar algo muito grande, muito alto. Demora. Mas quando vem, quando nasce, permanece. Quem está vivo aí, diga amém. Talvez alguém tenha pedido a Deus, ou Deus tenha pedido a essas pessoas, que essas pessoas fizessem alguma coisa. E é muito comum que Deus peça a gente para fazer certas coisas, e aquilo nos deixa numa sensação que a gente é incapaz de fazer, ou que simplesmente não é o que a gente queria fazer. Quando Deus te pede algo e diz, eu quero que você faça isso, talvez seja um passo muito grande. Quando Deus fala para vocês, eu quero que você saia dessa empresa. Quando Deus fala para você, eu quero que você saia desse relacionamento que você está insistindo para dar certo, que você está querendo porque está querendo casar com essa pessoa. Se Deus chega para você e fala, eu quero isso. Se Deus chega para você e fala, eu quero que você permaneça nesse relacionamento que está muito difícil, mas que você um dia decidiu que iria começar, e Deus disse para você, e é muito difícil. Eu quero que você permaneça nesse ministério, nessa igreja, nesse emprego, mais algum tempo. Ou então eu quero que você dê um passo largo e aceite o que estão pedindo a você para você fazer. Então, alguém chegou e convidou você para liderar uma equipe, convidou você para liderar um ministério, e você pensa, não quero de jeito nenhum, não tem como. Ou você percebe Deus chamando você para um ministério, e você diz, qualquer pessoa menos eu. Não é incomum, isso acontece. E a gente, em geral, quando Deus nos pede algo, ou quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós somos tentados a nos afastar. E, consequentemente, isso nos desliga do plano de Deus. Em Hebreus, e Hebreus é uma carta escrita para cristãos, não é uma carta escrita para todo mundo, ela é escrita para cristãos que se encontraram
com Deus, que tiveram uma vida e uma experiência de uma história de relacionamento com Deus, mas agora a coisa ficou complicada. Os hebreus estão experimentando, a igreja dos hebreus, dificuldades que eram inesperadas. Eu não sei quem foi que escreveu, alguns dizem que foi Paulo, ninguém sabe certamente, mas o escritor aos hebreus diz o seguinte no capítulo 10, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que é galardão, pastor? Galardão ela vai trazer uma recompensa boa, grande, vai valer a pena, você vai ter uma compensação. A expressão vale a pena significa que teve uma pena, né? Teve algo que você teve que pagar, teve algo que você teve que sofrer um pouco, teve um tempo que você teve que esperar, mas valeu, teve uma recompensa no final. E ele está dizendo, não abandoneis a vossa confiança. Você começou confiando em Deus, continue confiando em Deus. E o próximo versículo diz, com efeito tendes necessidade de perseverança. Diga bem alto, confiança e perseverança. Confiança significa, o que a gente tem tratado pela manhã, é que você acredita em Deus apesar de qualquer circunstância. E perseverança significa, você faz isso de novo. E continua fazendo, e amanhã continua mais uma vez, e você não desiste. E o autor do livro diz, você tem necessidade, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa que Ele fez a você que parece distante, ela não é alcançada simplesmente, automaticamente, tem que haver confiança, seguido de perseverança. E ele continua, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, ou seja, eu estou convidando você a confiar e permanecer, e ser persistente, e perseverar. Se retroceder significa se desistir, se cansar, cansou de tal maneira que abriu mão. Nele não se compraz a minha alma. Não entenda errado. Deus não está dizendo, eu paro de amar essa pessoa, não. Mas Deus, Ele não tem prazer quando isso acontece. Não se compraz a minha alma. Terminou aqui? Tinha mais um versículo, eu não botei. Nós, porém, versículo 39, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Quem escreve isso, escreve a igreja e está dizendo isso. Eu penso que não é para animar a você, mas é para lembrar isso a você. Então vamos dizer bem alto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas somos da fé. Amém? Talvez você esteja sendo tentado a retroceder. Fala para quem está do seu lado, fica firme, vai valer a pena. Deus, segundo essa passagem, nós percebemos que Deus, Ele não se alegra quando nós retrocedemos do seu plano, quando nos desviamos da sua vontade. Agora, preste atenção nessa dinâmica. Eu tenho planos para os meus filhos, mas eu não posso impor os meus planos a eles. Talvez algum pai aqui está dizendo, pode sim, pastor, eu estou impondo. Beleza. Eu acho que em algum nível, em algum momento, isso para de funcionar propriamente. Eu não posso impor os meus planos, em algum momento eles vão ter os deles. E se eles não cumprirem o que eu e a minha esposa juntos sonhamos e desejamos, porque nós pensamos com mais experiência, nós conseguimos ver um pouco melhor o final. E a gente pensa, Davi e a Rebeca precisam tomar decisões que vão afetar a vida deles, econômica, profissional, relacional, de saúde. A gente é muito cuidadoso com essas coisas, né? Porque nossos filhos, a gente quer cuidar o melhor que a gente puder. Mas se eles tomarem outras decisões, e isso, você sabe o que acontece. Filhos, né, fazem isso, tomam decisões às vezes diferentes. A gente muitas vezes não vai conseguir intervir, mas vai acontecer algo com a gente que esse versículo revela.
a gente fica triste, a gente perde, a gente não tem prazer naquilo. Porque o plano era bom. E como é bom, né? Quando eles entram no plano. Agora, se eu usar esse exemplo, eu estou sugerindo que o plano que eu tenho para os meus filhos é perfeito. E obviamente não é. Deus pode falar de tal maneira com meus filhos que se torna muito superior ao que eu e minha esposa planejamos. Quantos entendem isso? Diga amém. Mas quando se trata do plano de Deus, que é o nosso Pai Celestial, o que Ele traçou, o que Ele estabeleceu é infalível. E sair desse plano, obviamente, provoca, como é que a gente está vendo aqui, um desprazer. Nele a minha alma não se compraz. Mas ele não está falando isso porque ele está preocupado se você vai deixá-lo triste ou não. Não, o grande prejuízo acontece comigo, acontece com você. O grande problema é que nós sofremos com isso. No momento em que nós nos desconectamos desse plano perfeito de Deus, você já sabe do que eu estou falando, as coisas na nossa vida começam a deteriorar. Do lado de dentro primeiro, do lado de fora depois. As coisas começam a serem, há uma erosão, começa a perder, começa a cair, começa a corroer, tudo começa a ficar diferente. Por isso que no final dessa passagem que nós lemos, ela nos conecta a esse retrocesso, essa decisão de não continuar no plano, de dar um passo para trás com a palavra perdição. Nós não somos os que retrocedemos para a perdição. Você sabe o que significa? A palavra perdição, traduzida dessa raiz grega, significa ruína, destruição. Retroceder do plano de Deus faz com que nós percamos não apenas preciosas horas, dias, meses ou até mesmo anos, mas enquanto isso está acontecendo, nós estamos perdendo a oportunidade de cumprir a vontade de Deus. E o prejuízo é muito grande, é trágico, porque nós não temos, eu e você não temos todo o tempo do mundo. Nessa terra você não vai viver 200 anos, 300, 1000 anos, pelo menos por enquanto, até onde eu sei. Nessa terra você tem um tempo limitado. E eu poderia passar o microfone para algumas pessoas que vão contar para você, olha, não faça isso, não tome essa decisão, porque eu tomei, e eu perdi 10 anos da minha vida, e eu perdi 20 anos da minha vida, e eu perdi 5 anos da minha vida, e eu não tenho mais como voltar atrás, e isso é precioso demais. Eu pagaria tudo o que eu tenho para trazer de volta aquele tempo e usá-lo propriamente, mas eu não tenho como. Então, a grandeza do que a gente está tratando é isso. Deus, quando Ele fala não se compraz, é porque, no final das contas, a gente está perdendo algo muito grande. O tempo que você tem é algo precioso. A vida vai acontecendo, vai passando, você não tem mais como voltar atrás. E cá entre nós, quando chega no final da vida, nossos grandes arrependimentos têm a ver com isso. Eu deveria ter usado melhor o meu tempo. Mas se nós vivermos na direção que Deus tem para nós, de acordo com o seu plano, eu quero dizer para você que essa não é uma questão que você vai pensar, você não vai ficar preocupado com o tempo que foi perdido nisso, naquilo outro, você vai se tornar a pessoa mais satisfeita do mundo, porque você está dentro do que Deus queria que você fizesse. A gente tem a impressão que para cumprir o plano de Deus, a gente precisa de uma vida inteira. Talvez seja, mas Jesus cumpriu o plano de Deus em 3 anos e um pouco mais do que isso. Paulo cumpriu o plano de Deus na sua história de vida, talvez cerca de 20, 30 anos aproximadamente, desde que ele se encontrou com Jesus até a sua morte, aproximadamente. E ele chega no final, ele diz, satisfação completa, eu corri a carreira, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu permaneci, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, satisfação completa e total. É isso, não tem a ver com você ter grandes conquistas, conquistar muito dinheiro, ou fazer tudo o que você queria fazer na vida, tem a ver com cumprir o que Deus pede de você. Isso significa se tornar mais abençoado, mais produtivo,
mais bem-sucedido. Deixa eu perguntar, tem alguém que quer ser mais abençoado que você já é hoje? Ou já está bom? Quantos querem ser mais antes? Mais produtivos. Você sabe o que é ser mais produtivo? É fazer mais, frutificar mais, né? Abençoar mais também. Não apenas ser, mas deixar fluir, mais bem-sucedidos. Mas não é apenas por essa razão que a gente deve se conectar ao plano de Deus. Porque já é bom demais. Se eu vou me tornar mais abençoado, mais bem-sucedido, mais produtivo, parece suficiente, mas eu quero dizer algo que tem algo maior. Nós devemos obedecer e honrar o Senhor, obedecendo a direção dele, porque a vida e o destino espiritual de muita gente depende disso. E talvez aqui no nosso meio você é crente em Jesus, mas você é descrente nisso. Você pensa, pastor André, Deus usa o senhor aí do púlpito, Deus usa os pastores, mas eu só sou mais um crente. E você tem a impressão falsa, uma imensa ilusão, de que Deus não pode usar muito, ou sequer um pouco, você, para cumprir o seu plano. Eu estou dizendo a você que eu creio, que o plano que Deus tem para você, lembra da primeira pergunta, você crê que Deus tem um plano para a sua vida? Ele afeta muito mais gente do que você imagina. Há pessoas que estão aqui que Deus colocou um potencial para afetar milhares, ou centenas de milhares, ou até milhões de pessoas. E pastor, é muito fácil, eu acho que é muito fácil falar o que eu estou falando e nunca acontecer, mas o potencial continua aí. A gente não faz ideia. É como uma semente. A semente é algo que nós desprezamos de tão pequena que é, mas ela é um potencial absurdo. A semente, se for plantada no lugar certo, vai gerar uma planta, uma árvore, seus frutos com outras sementes, que podem gerar mais. Numa semente, com o tempo, você pode ter uma floresta. A influência se torna imensa, incontável. E Deus, quando estabeleceu o seu reino, estabeleceu dessa maneira. E eu não vou ficar nem um pouco surpreso se os anos passarem e alguém que está sentado aqui hoje dizer, pastor, é verdade, Deus me usou para afetar muito mais gente do que eu imaginava. Não tem por que eu ficar surpreso. A Bíblia aponta para todos nós o tempo todo nessa direção. E há pessoas cujo o destino espiritual vai ser afetado por causa da sua vida. Vai ser trocado, vai ser mudado, estão indo numa direção e vão para outra direção por causa de você. Por causa de algo que você falou ou por causa de algo que você exemplificou, por causa do seu modelo de vida. Quem sou eu? Você é igualzinho a qualquer outra pessoa, cheio de falhas, cheio de erros. Mas se você está apontando na direção, eu quero seguir o plano de Deus, não tenha dúvida, Ele vai usar você. E você vai errar, mas até mesmo quando você errar, Ele vai se aproveitar disso para dar crescimento na sua vida. E quando você acertar, as pessoas vão olhar e vão ter em você um exemplo. Quando no momento de grande crise você tomou a melhor decisão possível e mais difícil, as pessoas vão ser inspiradas. E por causa dessa decisão de seguir o plano de Deus, você não faz ideia de quantas pessoas precisam ser salvas, quantas pessoas precisam ser curadas, quantas pessoas precisam ser libertas. E como discípulos de Jesus, nós devemos revelá-lo ao mundo de toda e qualquer maneira em cada uma das áreas da nossa vida. Essa é a sua missão, essa é a minha missão como cristão, e é urgente. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino de Deus, representantes de quem Ele é aqui na terra. Aqui na terra onde Ele quer estabelecer o seu reino. Jesus nos convida não para simplesmente viver a vida aqui e ir para o céu, Ele está nos convidando a trazer o céu aqui para a terra, para o nosso ambiente. Seja feita a tua vontade assim na terra, como ela acontece no céu. Deus quer trazer o céu para mim e para você. Isso é um mistério que Ele pode revelar a mim e a você cada vez de maneira mais clara. Mas há pessoas que jamais enxergarão Jesus se não for através de você, se não for através de nós, se não for através da igreja local.
E é urgente que cada filho de Deus se agarre e permaneça no plano de Deus. Aleluia. Parece utopia o que eu estou falando, é mais fácil do que você imagina. Plano de Deus não significa, embora o nome eu coloquei um plano perfeito, porque é perfeito, da perspectiva dele sempre vai ser. Não quer dizer que você tem que ser perfeito, porque ele sabe que você não vai ser. Então, se você se desconectou do plano de Deus, qual é a coisa mais inteligente a fazer? Se reconectar. O diabo, ele gosta muito de fazer você acreditar que algo ruim na sua vida que apareceu vai permanecer para sempre. Ele gosta muito de acreditar que o momento que você está vivendo, se for ruim, é o final da tua história. A gente tem a impressão de que quando nós passamos por uma dificuldade, que ela nunca vai acabar, que ela nunca vai embora. Mas deixa eu dizer para você, essa frase está na Bíblia, que eu vou falar para você, em vários lugares diferentes, escritas de maneiras diferentes, mas significa o seguinte: o que você está vivendo hoje também vai passar. Sempre passa. Não é o último capítulo da sua história. Jesus falou isso da seguinte maneira: no mundo você vai ter aflição. E ele poderia dizer: a vida é assim mesmo, aguenta, e depois que você morrer vai acabar. Não, ele diz: tem de bom ânimo. No meio da tua aflição, Jesus? No meio da aflição tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Você pode ter essa confiança. Aflições não vêm para ficar, elas vêm para passar. No mundo você vai passar por aflições. Amém, queridos? Olhe para a Bíblia e você vai descobrir que Deus convida homens e mulheres para fazer algo muito grande que eu e você jamais convidaríamos. Os candidatos de Deus são os candidatos mais improváveis. Mais improváveis. Você vai perceber isso. Todo mundo que Deus chama, em geral, não tem muito conhecimento, não tem muita educação, não sabe falar muito bem. Em geral, as pessoas olham para si e falam: quem sou eu? Teve alguém que veio aqui, acho que foi numa primícia e falou isso, né? Que eu acho que foi, não lembro. Que o pastor disse assim, que Moisés chegou para Deus e falou: Senhor, olha para mim. Como quem diz assim: quem sou eu? Moisés gastou um tempão falando para Deus. No final ele falou assim: chama qualquer outro, menos eu. Olha, gente, eu penso que Deus pode estar confirmando alguém aqui. Porque você pode ter sido convidado para fazer alguma coisa. Você diz: de jeito nenhum. As últimas quartas-feiras que ele está pregando aqui são algumas mulheres, uma novidade para a gente, muito legal. Na primeira quarta-feira a Flávia veio falar aqui, e ela falou que quando foi convidada recebeu com muito carinho. Aí de repente o pastor André falou para ela que no mês anterior os pastores que vinham pregar eram o pastor Jason, o pastor Jânio, aqueles que estão lá na quadra, né? O pastor Marcelo, o pastor... Gente que quando prega a coisa estremece aqui dentro. E ela falou do que veio no coração dela, como era difícil. Agora, vindo uma próxima quarta-feira, onde nas últimas quartas-feiras o negócio pegou fogo, e ela com medo de pregar, e todo mundo, né? Estava tão grande o negócio. Nós temos essa impressão: Senhor, quer saber? Manda qualquer outra pessoa, menos eu. É comum isso acontecer comigo, com você. E se você está se sentindo desafiado por Deus, eu queria te dizer que você está no lugar certo, na hora certa. Ele está querendo confirmar no teu coração que é isso mesmo, que Ele está te desafiando. E quem é você para dizer para Ele que você não consegue, se foi Ele que fez você? Quem é você para dizer para Ele por que você não pode, se é Ele que sabe o final desde o início? Em geral, isso aqui que acontece, o plano de Deus sempre nos desafia a fazer, número 1, aquilo que nós não temos a habilidade de fazer naturalmente. Deus chega para Moisés e fala para ele fazer uma coisa doida. Ele fala para, no meio de tudo, construir trombetas para Moisés. Moisés, naquela época, era pastor de ovelhas há anos e anos e anos. Ele tinha morado no palácio, sabia alguma coisa, mas ele nunca tinha feito nada disso. Deus fala para ele: você vai fazer. Que negócio é esse? Isso aí é só para um pouquinho. Na verdade, Deus quer um pouco mais de Moisés. Eu quero que você vá até o rei do maior império que existe hoje e dê uma ordem a ele em meu nome.
Senhor, o Senhor está pedindo algo muito difícil para mim, eu não tenho habilidade natural para isso. A gente quer que Deus peça, que nós façamos, em geral, o que a gente acredita que é possível fazer. Então, não seria incomum, se você canta muito bem, que Deus chegasse para você e falasse: eu quero que você cante na igreja. Talvez você pensasse assim: não sei, mas tudo bem, eu tenho recebido de Deus esse talento natural, vai ser mais fácil. E outras coisas, né? Aquilo que você sabe fazer muito bem, que é legal demais que você dê ao reino de Deus, afinal de contas foi Ele que te deu esse talento. É muito bom que você devolva a Ele, mas não se espante quando Ele pedir alguma coisa para você que é louco. E você pensa: qualquer outra pessoa, menos eu. Por exemplo, se Deus me convidasse para dançar na igreja, é mais ou menos isso, né? Não, Senhor, não tem como. Ia ser estranho demais, em todos os níveis que você puder imaginar. Mas Deus chega para um rapaz desse tamanho aproximadamente, e fala para ele vencer um outro que tem 4 vezes o tamanho dele. Não faz sentido nenhum. Mas ainda assim Deus está envolvido. Então Deus nos convida frequentemente, não sempre, às vezes não é aqui que vai ser a sua categoria, mas a fazer aquilo que nós não temos a habilidade de fazer naturalmente, ou então aquilo que nós não temos tempo para fazer. Deus deve ter já pedido isso a você, e você diz: não posso, porque eu não tenho tempo, a minha agenda não cabe mais nada. Frequentemente Deus chama a gente que já está fazendo muita coisa. Em geral, Ele convida essa pessoa a repensar se tudo que ela está fazendo vale a pena fazer. Agora, se você está desocupado, não fazendo nada, talvez você nunca nem ouça Deus te convidando a fazer alguma coisa. Em geral, Ele convida pessoas que estão ocupadas, que estão pensando, que estão planejando, que estão projetando. E Ele chama: olha, eu tenho um negócio diferente para você, e novo, você topa? As pessoas que, eu não estou, por favor, aqui não vai nenhuma crítica absolutamente a ninguém, mas em geral, existe uma nuvem negra na mentalidade de pessoas que não querem se ocupar com nada. E isso impede que elas ouçam e percebam Deus dirigindo a vida delas. Por isso que eu costumo, pelo menos 2 vezes por ano, a gente chega aqui e fala para você: faça alguma coisa. Com aquilo que Deus deu a você, use isso em prol de alguém, abençoe no ministério, envolva-se, faça algo. Por quê? Porque é bom para a igreja, é ótimo para a igreja, mas é 1000 vezes melhor para você. Isso faz crescimento acontecer em você, na sua vida. Você pode perguntar para todo mundo que se envolve no ministério, na sua grande maioria vai dizer que isso afetou a sua vida, afetou a sua vida familiar, afetou os seus relacionamentos, afetou a sua maneira de pensar, afetou a maneira como ele lida com o dinheiro, afetou as suas relações no trabalho, seja o que for. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não sei, mas Deus se utiliza disso quando você começa a servir pessoas. Ele se envolve em outras coisas na sua vida, porque você está fazendo um bem aos filhos dele. Então, quando a gente dá, às vezes, essa desculpa: eu não tenho tempo, e eu já dei essa desculpa várias vezes, frequentemente eu dou, eu preciso saber administrar bem o meu tempo, então eu preciso dizer não, beleza? Mas é quando é Deus que pede para mim, quando eu percebo que a direção vem dele, eu preciso dizer: Senhor, eu vou fazer. E sabe uma coisa? Em geral, a gente está enganado quando a gente fala que a gente não tem tempo. Em geral. Porque, na verdade, se você começar a entrar no plano dele, vai sobrar tempo. Porque Deus é especialista em pegar algumas coisas que você estava fazendo e dizer para você: deixa que eu faço. Vai ficar melhor se eu fizer para você. E Ele vai na tua frente, faz tudo que você não, quando você vai ver, você está com o tempo sobrando, porque Ele já foi e fez por você. Amém? Isso não é incomum. O plano de Deus sempre nos desafia a fazer aquilo que nós não temos dinheiro para fazer. A história dessa igreja. As grandes coisas que aconteceram nos grandes ministérios não aconteceram porque gente rica se envolveu. Tenha certeza, tenha plena convicção disso. Não é assim que Deus faz. Deus não chama, né, alguém que necessariamente já tem todas as posses. Acontece talvez uma vez ou outra, mas em geral, Deus nos convida a fazer aquilo que a gente acha que não tem o dinheiro para fazer. Toda vez que Deus te desafia, e você pensa: eu não tenho como, eu não tenho o dinheiro,
Olha para a palavra de Deus, é muito interessante, porque tem muitos exemplos. Tem pelo menos o exemplo de 2 viúvas que estavam à morte, esperando a morte. E Deus pede que elas deem o que elas têm. Cá entre nós. Se fosse hoje, a gente ia achar um absurdo sem tamanho. Naquela época talvez fosse também. Mas se fosse hoje, ia aparecer no jornal. Se o profeta hoje, por exemplo, fosse o pastor, se fosse eu, o pastor André, e descobrisse uma viúva que está à morte, e a última coisa que ela tem é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ela fala, eu pergunto, o que você tem? Ela diz, é só um pouco de farinha, um pouco de azeite. O que você vai fazer com isso? Vou fazer a última refeição, minha e do meu filho. Eu ainda tenho filho, que faz a história ficar mais dramática. E a gente vai comer. E depois? A gente vai morrer. E o pastor chega e fala, mas você pode fazer primeiro para mim? Um bolinho pequeno, um muffin. Podia estar assim na Bíblia, né? Porque ele pede assim, faça para mim primeiro um pequeno bolo, não um cupcake. Faça para mim um pequeno, depois você faz para você e para o seu filho. Isso ia sair no jornal no dia seguinte, não é, gente? Pastor safado. Como é que pede um negócio desse para uma mulher que está morrendo? No entanto, Elias é usado por Deus para fazer isso. E tanto nessa passagem quanto na outra, a outra também ficou viúva, disse, a gente não tem nada, estava todo mundo morrendo de fome, e ele fala, o que você tem? Ela diz, não tem nada, senão um pouco de azeite numa botija. Ele fala, então faz o seguinte, pega esse azeite e faz assim, assim, assado, distribui. E você vê Deus pegando, vamos um pouco depois, quando Jesus pega 5 pães e 2 peixes, e todo mundo fala, o que é isso para tanta gente? Agora, em todas essas histórias, você vai ver que Deus repete um princípio. Quando você fala que você não tem nada, Ele sabe que você tem algo. E se você souber não desprezar a semente que Ele já colocou na sua mão, Ele é poderoso para multiplicar e abençoar você e muito mais. Então, quando eu digo isso para você, que o plano de Deus nos desafia a fazer algo que a gente acha que o dinheiro, nós não temos o dinheiro para fazer, talvez aconteça na sua vida. E você perceba Deus te dirigindo numa direção que é desafio, sempre vai ser. Nossa, eu tenho visto isso acontecer na vida de amigos, muito perto, onde Deus pede algo, e a pessoa pensa, como eu vou fazer isso? E Deus vai dando para você um passo de cada vez, o caminho, mas exige que você confie nele. Eu não sei, né, quantos aqui na igreja acreditam que quando você oferta, que quando você dá o seu dízimo, realmente Deus se envolve naquilo. Mas Ele mesmo diz, provai-me nisso. Eu quero que você tenha esse direito, eu quero que você tenha essa possibilidade de me provar se eu não vou fazer algo grande na sua vida, porque você finalmente resolveu confiar em mim e ser consistente na sua confiança. Mas acontece, isso mata o que você imagina. Deus nos convida a fazer aquilo que nós não sabemos como fazer, não achamos que somos capazes, não temos o conhecimento necessário, e finalmente aquilo que nós não queremos fazer. Porque quem está pregando para você é um pastor que queria tudo, menos ser pastor. Eu não queria. E aí Deus fala, é? Então tá. E aqui estamos nós, alguns anos depois. Muitas vezes o que Deus pede de você parece impossível. Eu acho que Ele gosta disso, porque Ele transforma impossível em possível o tempo todo. Ele não chama aquele que tem facilidade de se comunicar para ser um pregador da sua palavra. Ele não chama necessariamente as pessoas mais espirituais para fazerem a sua obra. Ele não chama, eu sei que Ele também não chama pessoas ricas para edificarem o seu reino. Você dificilmente vai encontrar algum homem de Deus que já tinha o dinheiro no banco para realizar aquilo que Ele mandou ele realizar. Dificilmente você vai encontrar. Voltando ao que a gente falou, muitas pessoas sem dinheiro são chamadas para fazer coisas relativamente caras no reino de Deus, porque Ele quer que todo mundo saiba que foi Ele que fez, que a obra e a glória é dEle. Pessoas tímidas e caladas como eu, você pode não acreditar, mas sim, podem ser chamadas para estar na frente de centenas de pessoas, às vezes de milhares.
E aqui eu acho que o apelo é geral. Muita gente aqui acredita que a timidez impede de que você seja usado por Deus. Muitas vezes Deus escolhe os candidatos mais improváveis. Mas não se preocupe, é Ele quem vai fazer a obra através de você. Olha para quem está do seu lado e diz: você é só um canal, Ele é que faz. Você acredita que você é um canal? Então ouça o que eu vou te falar. Ele não está procurando um canal perfeito. Ele está procurando um canal aberto. Ele está procurando um canal disposto. Você não precisa de habilidade natural para fazer a obra de Deus. O que Ele exige de mim e de você é fé e obediência. É confiar que é Ele que vai fazer. Então não se surpreenda se você descobrir que você não está naturalmente equipado para fazer o que Deus mandou você fazer. É assim mesmo. Deus não olha para você e vê a mesma coisa que você vê. Lembra disso quando amanhã você estiver diante do espelho. Aliás, seria uma ótima coisa para você escrever no teu espelho. Deus não me vê do jeito que eu me vejo. Amanhã você vai acordar e na terça-feira e na quarta-feira com sentimentos, talvez com alguns remorsos. Faz parte da nossa vida acordar às vezes pensando: por que eu fiz aquilo, falei aquilo, seja o que for. E quando você se encontrar no teu espelho, você precisa ser lembrado, porque a gente às vezes não gosta do que a gente vê no espelho, não gosta mesmo. Mas eu preciso lembrar, Deus não me vê da mesma maneira que eu me vejo. Da perspectiva de Deus, eu queria que você compreendesse isso. Deus pode usar qualquer pessoa que estiver disposta a responder ao seu chamado. Quantos sabem que Deus chama aqui? Diga amém. Você conhece a expressão, muitos são chamados? Por que são poucos os escolhidos? Porque são poucos os que respondem ao seu chamado. Não é porque Ele seleciona um ou outro, não, muitos são chamados, poucos respondem, poucos são escolhidos. Mas Deus pode usar qualquer pessoa que esteja disposta, e a palavra-chave aqui é disposta, disposição a, depois de responder o seu chamado, agir. E agora aqui também tem uma chave, passo a passo pela fé. A gente já falou isso várias vezes, eu já ouvi todos os pastores dessa igreja pregarem sobre isso, que Deus não te mostra imediatamente o que vai acontecer, Ele te mostra o próximo passo. E se eu quiser ir para lá, Ele vai me dizer para vir para cá, e quando eu chegar aqui, Ele vai me mostrar lá. Ele não te mostra o fim da história, Ele te mostra o próximo passo, e você vai ter que confiar, e você vai ter que acreditar nele para dar o próximo passo. E é só isso que talvez precise acontecer hoje, que você se disponha a responder o seu chamado e a agir passo a passo, um passo de cada vez, pela fé, e depender dele. Esse agir passo a passo significa dependendo totalmente dele. É isso que eu vou te falar. É urgente que a gente pare de ficar com medo toda vez que a gente topa com o impossível, toda vez que a gente se encontra com algo que parece ser impossível. Quantos aqui são crentes em Jesus? Digam amém. Você precisa se acostumar com isso. Frequentemente você vai dar de cara com o impossível. Você precisa entender que é isso mesmo, Deus te chamou para isso, para viver uma vida que toda hora vai topar com o impossível. Porque você é convidado a não apenas vir à igreja, mas a viver pela fé. A viver confiando que existe alguém maior do que você. Deus não deu aos seus filhos espírito de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente saudável e equilibrada. Deus convida Israel a realizar o impossível, vez após vez após vez. Depois que Israel coloca o pé no Rio Jordão, e ficam assistindo enquanto Deus faz o rio parar, e eles atravessam sem se molhar, em direção à terra prometida. O que acontece aqui é que não é a hora agora que eu atravessei o Rio Jordão de tirar férias e relaxar. Passamos o Rio Jordão, que vitória maravilhosa. Não. Existe uma nova missão. E a próxima missão agora é conquistar Jericó. Algo para o qual eles não eram naturalmente capazes. Eles eram um exército de escravos. Eles não sabiam como fazer isso, não tinham preparo.
Você conhece a história? Jericó era talvez a cidade mais fortificada que já existiu, uma das maiores, paredes impenetráveis, não tinha uma brechinha para Israel passar um de cada vez, nem isso, não tinha opção. Se eles olhassem para si mesmos, ouça, eu creio que o Espírito pode falar com você, se eles olhassem para si mesmos, para a minha própria capacidade, eles iam falar o que eu falo às vezes, o que você fala às vezes, esquece, é impossível, não tem jeito, ninguém consegue, nós não vamos entrar, nós não vamos conquistar. E a história aqui seria diferente, talvez nem tivesse registrada. Eles jamais teriam experimentado a vitória que Deus deu a eles. E é uma pena que essa é a história de muitos crentes hoje. Quando nós permitimos que esse nosso pensamento natural nos roube da plenitude de bênção que Deus tem para a gente. Você é tentado como eu a só acreditar no que é possível. Mas se você quer viver com Deus, frequentemente Ele vai te desafiar a acreditar que Ele faz o que você não pode fazer. Há crentes que se esqueceram, que às vezes declaram isso como um jargão evangélico, esquece que isso está na Bíblia. Que em 1 João capítulo 4, verso 4 diz: filhinhos, vós sois de Deus. Eu botei também. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele esquece que aquele que está neles é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E ao invés de focarem na capacidade sobrenatural de Deus, nós somos tentados a olhar e fixar a nossa atenção na nossa própria incapacidade. Você já viu algum daqueles desenhos antigos que tinha uma liga de super-heróis? Eu lembro de um que não era nenhum daqueles famosos, era um desenho bem antigo, que não eram poucos super-heróis, eram dezenas e dezenas, era uma turma imensa. A visão que eu estou tendo agora é essa, como se todo mundo aqui tivesse com aquelas roupas de super-heróis, com superpoderes. Tem algumas pessoas de capa que ficaram bem. Estou falando para você, todo mundo, imagina todo mundo aqui vestido assim, claro, somente para exemplificar algo que é muito maior que acontece dentro de você. Ter tanto poder que Deus colocou dentro de nós e não fazer nada não faz muito sentido. Quando eu me concentro, eu foco no que eu sou capaz de fazer por mim mesmo, eu não vou viver a vida que Deus tem para mim. Na verdade, vai ser uma vida de frustração. Mas o convite de Deus é que você acredite na capacidade sobrenatural dEle. E eu acho legal porque essa segunda geração de israelitas, da nação de Israel, não cometeu esse erro. Diferente da geração anterior, quando eles ousaram crer que Deus era poderoso para fazer por eles e através deles o que precisava ser feito. Israel conseguiu se animar um ao outro, todo mundo, o povo todo começou a crer e confiar. E eles se prepararam para realizar o impossível. Eles acreditaram que Josué estava sendo dirigido pelo Espírito, por Deus. Mas como que eles fizeram isso? Eu queria deixar isso para você. Como é que Israel realizou o impossível? Primeiro, eles se lembraram da aliança. Se você ler a passagem, você vai ver. Todo o povo foi circuncidado como memorial. Eles tinham esquecido, mas agora estão sendo lembrados da aliança. Segundo, eles esperaram direção de Deus. Esperaram em Deus para receber direção e orientação. Talvez seja essa a dinâmica do seu próximo desafio. Talvez aconteça essa semana. Não abra mão desse espaço. Primeiro você tem que lembrar que em Cristo você tem uma aliança eterna com Deus. Esperar que Ele vai dirigir os seus passos. Se você está querendo fazer muito alguma coisa, não faça antes de perguntar se Deus quer que você faça. A Bíblia diz que é muito errado, é muito ruim quando você procede, quando você age sem pensar, sem refletir. E se você for precipitado, você vai errar, a Bíblia fala. E terceiro, eles continuaram marchando pela fé. Queridos, estas três simples atitudes mantiveram Israel
conectado ao povo, ao plano de Deus. Foi isso daqui que você está lendo, que transformou essa nação na nação mais vitoriosa que o planeta já viu. E uma vez que eles são exemplos para nós, a Bíblia diz, tanto de coisas boas e certas como coisas erradas, é importante que a gente estude, a gente siga os passos que levaram a esse sucesso. Depois que eles cruzaram o Rio Jordão, a Bíblia conta que todo mundo foi circuncidado, todos os homens. Para a gente que é crente da Nova Aliança, isso não faz muito sentido. Para que fazer um ritual religioso? Para que isso? Mas para os judeus daqueles dias, esse gesto tinha um significado espiritual muito profundo. Porque você sabe que a circuncisão, ela foi instituída entre Deus e Abraão para começo do que ele estava querendo fazer. Era sinal da aliança dos judeus para com Deus. Isso é tão importante. Se você carregasse no seu corpo alguma marca que dissesse aquela marca, e eu não estou sugerindo que ninguém faça tatuagem, você pode fazer se você quiser, não vou dar a minha opinião, mas uma marca que você pudesse carregar no seu corpo, no caso dos israelitas era a circuncisão, era uma cirurgia, né? Que te lembrasse o tempo todo que você tem um aliado, tem alguém com você. Eles viviam assim, existia algo no corpo deles que os faziam lembrar frequentemente que eles tinham uma aliança. E era essa aliança. Quando eu tenho uma aliança com Deus, já não é tanto o que eu faço, mas o que Ele pode fazer através de mim. É essa aliança que me qualifica a receber todas as promessas e benefícios de Deus. Eu tenho a garantia que todo o poder de Deus está disponível a mim. Quem está entendendo aqui? Diga amém. Você imagina, a gente vai entrar em guerra, o Brasil contra uma outra nação grande, e talvez a maior nação bélica do mundo seja os Estados Unidos hoje, talvez. E eles chegam para a gente, para o Brasil, e falam: eu vou com vocês, vou ser aliado de vocês. Muda a história. Muda completamente. Se a gente estava com medo de perder aquela guerra, de repente você fica mais animado, o teu aliado é forte. É isso que Deus quer que você saiba, todo o poder dele está disponível àquele com quem ele tem aliança. Todo o seu poder está disponível. Você vê isso em Davi. Davi, quando vai lutar contra Golias, ele coloca a questão da aliança. Quem é esse incircunciso? Para afrontar os circuncisos. Quem é esse que não tem aliança com Deus para mexer com quem tem? Ele lembra que isso é básico, por isso que está lá no início. Nós precisamos lembrar da aliança. Quem nasceu no período da peregrinação no deserto, depois, não tinha sido circuncidado. Então, quando eles finalmente atravessam o Rio Jordão, a primeira coisa que eles fazem, e no capítulo 5 de Josué, no versículo 9, Deus diz assim: hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Deus está dizendo: hoje eu estou fechando uma porta atrás de vocês. Eu quero que vocês lembrem a partir de hoje que vocês são povo da aliança. Beleza, pastor, mas eu não sou judeu, eu sou de Recife, não sei, né? Eu sou daqui mesmo, eu não tenho nada a ver com esse pessoal. E é bom demais que você se lembre que a Bíblia diz que o novo nascimento exerce para nós. Quantos nasceram de novo? Digo amém. Exerce para nós espiritualmente o que a circuncisão exercia para os israelitas naturalmente. Porque você nasceu de novo, isso nos coloca em aliança de sangue com Deus e nos dá acesso a tudo que Ele é e tudo que Ele tem. O novo nascimento nos torna uma raça eleita, de gente que pertence a Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Somos propriedade exclusiva de Deus. A nossa fé em Jesus nos separa daquilo que nós éramos e nos torna novas criaturas nele. É porque você creu nele que espiritualmente você é circuncidado. Nós renascemos no nosso espírito como filhos de Deus. A gente faz muita propaganda da família real inglesa, mas a verdadeira família real está aqui hoje. Nós somos a família de Deus. Amém, queridos? É isso que você se tornou.
E eu quero terminar lendo para você o que o Novo Testamento faz para confirmar. Colossenses capítulo 2, verso 10, diz assim: também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Diferente. Tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Não é isso que a gente faz no batismo? Sepultamento, ressurreição. Fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, tanto faz agora, ele vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Glória a Deus. Diga bem alto: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus.